Osama Bin Laden, o saudita, mentor do ataque contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, tornou-se um dos principais nomes do terrorismo no começo dos anos 2000. A morte dele ocorreria somente quase 10 anos depois daquele episódio. Uma complexa operação militar dos Estados Unidos no norte do Paquistão, próximo à fronteira com a Índia, resultaria na execução de Bin Laden. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a trajetória do terrorista Osama Bin Laden. Bin Laden nasceu na cidade de Riad, que é a capital da Arábia Saudita, no ano de 1957, no dia 10 de março. O contexto familiar e as condições financeiras permitiram a ele avançar nos estudos, até que Osama Bin Laden se radicalizou. Osama Bin Laden, ele nasceu numa família muito rica da Arábia Saudita. O pai dele tinha muitos contratos na área de construção civil e muitas conexões com a família real da Arábia Saudita, que permitiu que ele tivesse uma vida muito abastada, né? Durante a juventude, no período que ele estava estudando, ele começou a ter contato com vertentes radicais do Islã, e esse processo vai se intensificar durante a resistência islâmica à invasão do Afeganistão pela União Soviética. Entre 79 e 89 houve uma luta dos afegãos e também de indivíduos estrangeiros que iam para o Afeganistão justamente lutar contra os invasores soviéticos. Naquele período de Guerra Fria, a União Soviética queria ter uma influência mais concreta no Afeganistão, inclusive chegou a colocar um regime comunista, mas um regime de ateu, né, como era de praxe nos regimes comunistas da época. E isso se chocava muito com os valores do povo afegão em geral, né, que tende a ter uma noção muito conservadora do Islã, né? Então se organizou uma resistência islâmica e Osama Bin Laden foi um desses mobilizadores, né? Então ele conseguia convencer muçulmanos de todo mundo que eles deveriam ir ao Afeganistão lutar, jihad, guerra santa contra os invasores soviéticos. Então ele teve tanto na linha de frente quanto também articulando esse movimento. Ele doou parte da sua fortuna para a causa e isso deixou ele muito famoso e com respeito dentro dessas vertentes radicais. Bruno Mendelski, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC em São Paulo, concedeu entrevista ao Estação História. Ele também é pesquisador do Núcleo de Pesquisa sobre as Relações Internacionais do Mundo Árabe, no PRIMA, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, CEAI, da Universidade Federal do ABC. Após a luta contra os soviéticos, Bin Laden participou e ajudou a liderar movimentos contra o Ocidente, especialmente em relação aos Estados Unidos. No final dos anos 80, ele vai fundar a Al-Qaeda, que significa a rede, a base, né, como uma organização terrorista que vai justamente lutar contra a influência ocidental nos países árabes e muçulmanos, nos países do Oriente Médio, né. O apoio que países como a Arábia Saudita, entre outros, deram aos Estados Unidos durante a invasão do Kuwait, que deram aos Estados Unidos, que realizou uma intervenção militar para repelir a invasão do Kuwait pelo Iraque do Saddam Hussein, mobilizando bases no território da Arábia Saudita, que é considerado sagrado para os muçulmanos, fez o Osama Bin Laden declarar guerra, né, Al-Qaeda declarar guerra tanto aos ocidentais, Israel e Estados Unidos, quanto aos governos dos países muçulmanos aliados a eles, né. Ele vai começar a organizar essa rede. Primeiramente ele vai estar sediado no Sudão, com apoio do governo local, e depois ele vai para o Afeganistão, né, que com a tomada pelos talibãs no meio dos anos 90, ali no Afeganistão vai ser a sede
de atuação da Al-Qaeda, né? E ele foi o grande idealizador dos atentados terroristas do 11 de setembro, que justamente vai desencadear uma série de operações militares, né, intituladas Guerra ao Terror, né, na qual os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão justamente para procurar desmantelar a Al-Qaeda, que na época o governo do Talibã se negava a entregar para os Estados Unidos as principais lideranças da Al-Qaeda, visto que os dois grupos eram aliados, né. Os ataques de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, deixaram cerca de 3.000 vítimas fatais como saldo. Depois daquela ação terrorista, o governo do país norte-americano oferecia, à época da morte de Bin Laden, 27 milhões de dólares por informações que levassem ao paradeiro do terrorista saudita. No dia 2 de maio de 2011, os Estados Unidos executaram uma operação militar que resultou na morte de Bin Laden. Cerca de 10 anos depois do 11 de setembro, os Estados Unidos localizam Osama Bin Laden no território afastado do Paquistão, né, que é um país que também tem uma militância radical islâmica muito forte. Eles localizam ele no esconderijo e o matam, né, matam ele, né. Enfim, aí a gente pode colocar uma série de questões, né, de que a guerra ao terror, né, ela foi totalmente ilegal e não seguiu os preceitos do direito internacional, porque inclusive as guerras, né, elas têm regras, né. Os Estados Unidos usaram de uma série de medidas como execuções extrajudiciais, situar prisioneiros, né, em lugares como Guantánamo, que violam gravemente os direitos humanos, né? O que obviamente não significa concordar com as ações terroristas, né, que são totalmente desprezíveis. A execução de Bin Laden ocorreu na localidade de Abbottabad, que fica situada ao norte de Islamabad, que é a capital do Paquistão, no norte do país, próximo à fronteira com a Índia. Uma residência com uma estrutura robusta de segurança incomum na localidade despertou a atenção de autoridades como a Agência de Inteligência dos Estados Unidos ainda no final do ano 2010. O local possuía características como paredes altas cobertas com arame farpado, portões de entrada duplos e janelas sem visibilidade externa. Outro ponto de atenção: todo o lixo da residência era queimado, em vez de ser posto para coleta. Ainda tinha um outro aspecto que pôs as autoridades em alerta. Não havia sinais de ter internet ou conexões telefônicas no local, e Bin Laden priorizava a comunicação com outros terroristas e grupos através de uma rede de correios. Os proprietários da residência não pareciam trabalhar ou ter uma renda que permitisse manter toda aquela estrutura. Esta é a descrição do local feita pelo governo dos Estados Unidos, onde a operação militar de 2 de maio de 2011 resultou na morte de Osama Bin Laden, de um filho dele e de outras 2 pessoas no local. Este foi o Estação História de número 256, origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, Organização das Nações Unidas, ONU, além da entrevista concedida pelo professor Bruno Mendelski, da Universidade Federal do ABC. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Obrião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.